Olá! Hoje o programa Viva a Vida recebe com muita honra o deputado estadual eleito pelo Partido Novo, terceiro mais votado do partido, Sérgio Vitor. Ele é aqui da nossa região e vai contar para a gente um pouco, não só da sua carreira como político, mas também um pouquinho da vida dele, né, gente? Dos projetos, o que é que ele tem em mente de bom aqui para a nossa região. O Sérgio tem 33 anos, é casado, tem 2 filhos, é morador de Taubaté e tem uma trajetória empreendedora no ramo de educação. Atualmente, caminhando para 2 anos como deputado estadual. E como que começou tudo isso? Esse gosto pela política e a decisão de ser candidato? É isso que ele vai responder para a gente. Vamos recebê-lo? Sérgio, tudo bem? Tudo bem? Obrigada, viu? Por favor, sente-se. Uma honra você aqui conosco. E eu acho que também é uma forma de incentivar os jovens como você a enveredar pelo caminho da política, né? Que é sempre tão complicado, né? Você fala muito de empreendedorismo e essa é realmente a prioridade do seu mandato, né? Defender e trabalhar para acabar com os entraves que atrapalham o empreendedor aí, no estado de São Paulo, que está do Brasil, né? Mas o que é empreender? O que é ser um empreendedor? Conta pra gente. Primeiro, obrigado por me receber, é um prazer poder contar um pouquinho mais da minha história, é um prazer estar conseguindo conviver um pouco mais com você aí, desde que a gente se conheceu recentemente. É verdade. Sérgio é um fofo, né, gente? Dá para perceber, né? Uma pessoa que a gente quer ter sempre por perto, inteligentíssimo e que está fazendo muito pela nossa região, pelo nosso estado, pelo nosso empreendedor. E isso me ilumina os olhos, sabe? Ver jovens lutando por uma sociedade melhor. Legal, obrigado. Bom, porque o empreendedor, é importante falar quem é o empreendedor, porque muitas vezes aquela pessoa que empreende nem se sente um empreendedor. Não sei se é um termo novo ou é porque é um termo que às vezes parece mais do empresário, né? Parece que representa o empresário, mas na verdade o empreendedor brasileiro, ele é um micro e pequeno empreendedor, aquele que tem um salão de beleza, aquele ou aquela. A maioria, né, Sérgio? A maioria das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. São 70% das empresas no Brasil, segundo os dados do Sebrae, que geram aí 99% dos empregos. Então, na verdade é o contrário, 99% das empresas são micro e pequenas, que geram 70% dos empregos. Porque a maioria dos empregos são as pequenas empresas, né? Você é uma empreendedora, tem o seu programa de televisão e gera o emprego das pessoas que te ajudam aqui nos bastidores. Eu tinha uma escola de curso profissionalizante, então a gente treinava as pessoas a se tornarem cabeleireiras, manicure, e aquelas pessoas montavam o seu pequeno salão, seu negócio, eram empreendedoras, empregavam às vezes uma ou outra pessoa, ou tinham seu próprio negócio sozinha, são empreendedoras. Então é importante tirar esse mito de que o empresário no Brasil é o grande empresário, aquele malvadão. Porque a gente sempre pensa, a gente tem esse estigma, né, de que o empresário, quando você fala empresário, você já pensa numa grande empresa com 1000 funcionários. Alguém muito rico. Né? Ou não, rica. É aquele que tem ali a sua carrocinha de cachorro quente, ele é um empresário, não é verdade? Sim, ele tem a empresa dele ou dela, né? Paga imposto. Paga imposto, gera emprego às vezes, ou gera o próprio sustento. Então, quando a gente fala que a gente quer melhorar o ambiente de negócio, que a gente quer ajudar quem quer empreender, trabalhar, gerar emprego, é com essas pessoas normalmente que a gente está falando. Um país que não tem condições que facilitem a vida de quem quer montar um negócio e melhorar de vida e trabalhar mais, gerar mais emprego, está fadado ao fracasso, né? A gente precisa tirar esses entraves aqui, que depois eu posso contar um pouco da minha história, que a gente vê que não faz sentido. São decisões políticas que não fazem sentido, mas que atrapalham as pessoas que querem, de novo, montar seu negócio e mudar de vida. Trabalhar, né? Porque eu acho que o brasileiro é um povo trabalhador. Sem dúvida. O brasileiro, ele é um lutador, é um povo trabalhador, lutador, e que ele tem garra, ele tem perseverança, só que encontra muitos entraves pelo meio do caminho e a burocracia é uma delas, né, Sérgio? Sim, e a burocracia no Brasil hoje ela custa muito caro, ela afasta investimento, ela faz com que para você crescer o seu negócio você tenha que tomar várias decisões difíceis
E ali, às vezes, a própria burocracia, as dificuldades para você ter acesso a crédito, as dificuldades para você se adequar a uma legislação retrógrada fazem com que você não cresça, não invista, e isso pune normalmente toda uma sociedade, né? Você fala, mas o que é empreender? Porque empreendedor a gente já viu que é até o dono do cachorro-quente lá, da carrocinha do cachorro-quente é o empreendedor, né? Mas o que é empreender? Eu acho que, eu vou falar do empreendedor, né? O empreender é o ato, o empreendedor empreende, mas ele pode ser o dono do seu negócio, e isso não tem tamanho, pode ser minúsculo, pequeno, médio, grande, não interessa, ele é um empreendedor, mas para mim ele é muito mais um estado de espírito. São as pessoas que enfrentam os desafios, procuram soluções, como diz o Geraldo Rufino, um grande empreendedor que eu acompanho e sigo, você pode empreender no seu CNPJ ou no CNPJ dos outros, né? Um funcionário público que está sempre buscando melhorar o seu serviço, entregar mais para a sociedade é um empreendedor. Alguém que monta o seu negócio, seja uma banquinha de cachorro-quente ou uma multinacional que emprega várias pessoas, é um empreendedor. Então, é muito mais sobre atitude e ação do que ser dono da sua empresa ou não. É só um rótulo, na verdade, porque o que faz a diferença é o ser humano, né? Exato. É o maior capital que todas as empresas têm, é o ser humano, né? Sim, exato. Eu acho que a gente tem até uma frase que eu gosto, né? O seu negócio é de pessoas, seja seus clientes ou seus funcionários. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Né? Agora, como é que começou essa história da política na sua vida? O que fez com que você tomasse a decisão de caminhar para a política tão jovem? Essa é uma história longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Bom, por favor, queremos saber. Tem alguns marcos importantes na nossa vida, né? Então, eu cresci numa família de classe média, tive ótimas oportunidades de estudar em colégio particular, né? E ter uma saúde adequada. E aí, com 16 anos, eu fui para os Estados Unidos e acabei ficando lá para fazer faculdade. Então, pude morar nos Estados Unidos 6 anos e viver num país desenvolvido. E fazer a comparação, né? Isso, exato. Então, tive a oportunidade de viver num país desenvolvido e vi que algumas diferenças grandes, além de culturais, são decisões políticas. A segunda foi, nesse período de faculdade, né, de universidade, fiz economia e administração, eu e uma amiga organizamos um projeto social na África, em Malawi, de microcrédito. Então, o que a gente fazia era pequenos empréstimos para mulheres empreendedoras em Malawi. Fiquei lá por quase 5 meses. Foi um projeto que mudou minha vida, como que dois jovens ali, né, eu tinha 19, 20 anos, conseguem, com bastante vontade, ação, propósito e conhecimento do que a gente estudou, impactar a vida de tanta gente. Foi baseado naquele livro Banqueiro dos Pobres, né, do Mohamed Yunus, e o negócio deu muito certo. E aí, um ano depois eu me formei, voltei para o Brasil e comecei meu próprio negócio. Aí comecei a empreender. Eu tinha uma escola de cursos profissionalizantes que lidava normalmente, na maioria das vezes, com mulheres e pessoas que queriam montar seu próprio negócio e melhorar de vida. Então, foi caminhando. Mudou a minha vida porque eu me apaixonei pelo propósito. Essa escola deu certo, se tornou 2 em pouco tempo. Depois, em 3 anos, eu estava com 5 escolas. E foi o que eu fiz profissionalmente, né? Tinha 3 escolas de cursos profissionalizantes e 2 de ensino à distância. E ali eu vi algumas coisas que continuaram nesse incômodo de que, opa, tem alguma coisa errada que eu preciso mudar. Eu empreendi na prática ali e consegui crescer minhas empresas. Então, regime tributário, contratação... E viu a diferença também que é empreender aqui no Brasil e lá fora, né? Isso. Então, aqui tem que ser herói, né, meu filho? Sim, então, de novo, né? Acesso a crédito, burocracia para documentação só para você conseguir ter todas as licenças. Tive escolas em 5 cidades diferentes, algumas eram mais digitais, outras, muito pelo contrário, demorava vários meses ali para você ter um retorno, você não conseguia acompanhar o seu processo, o alvará. Ok, mas pior do que a burocracia que eu enfrentava e eu conseguia lidar, tinha uma boa formação, eram os meus alunos que queriam montar o seu negócio, aquele aluno que ralava ali para pagar R$180, R$200 uma parcela, para quando ia montar o negócio encontrava os mesmos desafios que eu. Bom, tem alguma coisa muito errado se as pessoas que estão ralando para mudar de vida têm algumas barreiras desnecessárias no seu caminho. De novo, né, o país está fadado ao fracasso se você, na verdade, não ajudar a alavancar essas pessoas a melhorarem de vida. E, consequentemente, depender menos do Estado e do governo, do poder público. Então, aquilo foi me incomodando de uma maneira muito grande. Mas a virada de chave aí veio quando eu estava com as 5 escolas
e reclamando muito da presidente Dilma na época, em 2015, estava com quase 100 funcionários, estava indo bem, mas o país não estava passando por uma fase boa. E aí um amigo me fez uma provocação que eu faço para todos os meus colegas, que normalmente ajuda também a atrair eles para a política. E os deputados que você votou, eles estão indo bem? E aí, menos de 6 meses depois da eleição, eu não lembrava em quem eu tinha votado para deputado estadual e nem federal. A maioria nem lembra mesmo. Isso, está mudando isso, mas a maioria não presta atenção, ou vota por indicação de alguém, não acompanha para ver se o trabalho está sendo bem feito ou não, e aí, consequentemente, a gente tem resultados ruins. Essa provocação foi muito forte para mim. Falei, olha, claramente eu sou parte do problema e não parte da solução aqui, né? Como empreendedor, estou aqui reclamando, vou tentar fazer alguma coisa para mudar. Não queria participar da política, né? Queria entender melhor. Eu brincava na época, né? Eu quero conhecer quem está me roubando. Péssima brincadeira, porque o que eu tinha que fazer é entender mais, escolher melhor meus candidatos. Foi o que eu comecei a aprender nessa jornada, né? Então, de 2015, me filiei no Novo, né? E conheci o Partido Novo, gostei, comecei a acompanhar melhor as ideias e a minha vida foi evoluindo para chegar na decisão de ser candidato. Mas, né, você teve apoio da sua família, da sua esposa? Tive. Isso foi crucial, né? Então, de 2015 a 2018, o que aconteceu na minha vida? Eu tive boas oportunidades de venda das empresas. Então, né, eu me vi numa situação mais confortável com relação a tempo. Eu tinha vendido todas as escolas. Hoje eu sou sócio de uma corretora de seguros, menor que meu sócio que toca. Minha família inteira apoiou, depois deles entenderem do que estava acontecendo, né? Minha esposa e meus pais. No começo não é uma decisão simples, né? Porque não mesmo. Eu sou a primeira pessoa da minha família que eu acho que se candidatou. Então, o primeiro sentimento é, por que você vai fazer isso? Né, o sistema vai te engolir, todo mundo é corrupto lá dentro e a gente tem alguns preconceitos e o que descrédito, atrapalham. né, que a nossa política traz para todos, na verdade. Tá certo que a grande parte dos políticos fizeram por merecer uma fama ruim, né? Sim. Mas é um sistema que impacta muito a nossa vida, então a gente precisa participar, a gente precisa colocar a mão na massa para tentar mudar. Não pode mesmo estar misturando tudo na mesma sacola, de jeito nenhum. Tem gente boa e gente ruim em todas as áreas. Todas as áreas, isso. É isso que eu sempre falo. E para nós é um grande orgulho você como político e representante aqui da nossa região, viu? Obrigado. Fique sabendo, não só para mim, mas eu tenho certeza que para muitos que estão nos assistindo. A gente já volta no próximo bloco. Gente, vamos conversar um pouquinho aqui com o Sérgio Vitor no próximo bloco sobre justamente essa trajetória lá na Assembleia Legislativa. Vamos saber o que é que ele está fazendo, deixando de fazer, quais as dificuldades, quais os projetos de lei, né, que foram implementados, foram votados, já foram aprovados. Vamos saber tudo. Não saia daí, a gente já volta. Eu estou conversando com o deputado estadual Sérgio Vitor. É um rapaz novo, com garra, com sangue no olho e que tem tudo a ver conosco e com a nossa sociedade atual que precisa de representantes desta magnitude, gente, porque nós precisamos fazer com que o empreendedorismo no nosso país seja alavancado e não crucificado da forma como tem sido. Sérgio, mais uma vez obrigada por estar aqui conosco e eu vi que você tem projetos importantes agora no estado de São Paulo, né? Um deles chama a atenção porque está diretamente ligado à geração de empregos, né, do nosso futuro, que é o novo Futuro Tech, é isso mesmo? Isso. Como é que esse projeto, como é que as pessoas podem se inscrever, tem limitação de idade, formação, como é que funciona isso? É voltado para digital? Sim. Bom, um monte de perguntas, tudo junto. Não, bastante, boa. Assim que é bom. Como eu falei, eu sou empreendedor e também acho que a gente precisa melhorar a vida de quem quer empreender e gerar emprego, para, consequentemente, a gente melhorar a vida das pessoas, né? Sim. E aí eu desenhei a jornada do empreendedor. Do começo, né, quando a gente... Todas as etapas? Todas as etapas. Como é que eu posso influenciar a vida dessa pessoa?
no colégio, né, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico ou superior e depois já na vida adulta. Então, em cada etapa da vida, do tempo, né? A gente tem alguma maneira de influenciar. O Novo Futuro Tech, ele entra ali no ensino médio adiante. Então, de 16, 17 para frente, não tem muito data, não tem muita idade... Limite, porque aí pode ser uma transição de carreira. A gente tem visto que tem muita gente de diversas idades entrando. O que é o Novo Futuro Tech? A gente vê que já há uma demanda por mão de obra qualificada na área de programação, desenvolvimento de software, tecnologia de forma geral, muito grande. E eu, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alesp, inclusive, falei, bom, como é que a gente pode tentar resolver isso? Aí eu peguei um pouco da minha experiência com escolas antes e fui conhecer as etapas. Primeiro, empreendedor, empresa de tecnologia, que tipo de competências vocês precisam? E eles me falaram algumas específicas. Falei, tá bom, encontrei uma plataforma educacional que me doou várias bolsas, uma empresa privada, então não tem R$1 de dinheiro público. Você conseguiria definir trilhas e cursos que atendessem essa demanda de competências? Aí até faço questão de falar o nome, que é um parceiraço, o IGLA, da Digital Innovation One, e ele desenhou algumas trilhas para a gente. Nacional? Nacional, brasileira, apesar do nome americano. E eles desenharam as trilhas e agora a gente tem bolsas de estudos ali limitadas, o aluno não paga nada. Então, legal. Nossa, que maravilha! E como é que faz para as pessoas se inscreverem? Só entrar no novofuturo.online. A gente deve lançar um site novo em breve, mas novofuturo.online. Eu desenhei 5 etapas. Primeiro, captação. A gente precisa fazer as pessoas saberem que existe essa oportunidade. Né? Aqui é uma, né? Estou atuando na etapa 1. Sim. A segunda são plataformas educacionais. A gente tem essa e está encontrando novos parceiros para as próximas etapas. O terceiro, que eu acho que é o coração e o grande ponto de escala, são as comunidades de apoio. Então, aqui no Vale, em Campinas, na Baixada Santista, acabamos de fechar uma parceria lá, no Vale do Paranapanema, tem comunidades de programadores que nos apoiam, dando mentoria, ajudando esses alunos que entram nessa plataforma. Porque muitas vezes a pessoa é o primeiro contato que ela está tendo com o curso. E se ela tiver dúvida, a gente tem voluntários que nos ajudam nessa jornada. O quinto são profissionais de RH que viram a plataforma e gostaram, estão nos ajudando a tentar conectar os alunos com as vagas de emprego. E o último e mais importante, que é a cereja do bolo, são as vagas de emprego, né? Olha, então tem uma... Então, por exemplo, faz o curso e já sai meio que direcionado para o emprego. Lembrando que a gente não está vendendo terreno na lua, né? Para conseguir emprego bom, você tem que fazer o curso, tem que se dedicar. Depende muito mais do aluno e esse aluno precisa ter o espírito empreendedor, né? Precisa... E oportunidade, né, gente? Eu acho que isso é fantástico, porque a partir do momento que a pessoa tem a oportunidade de crescimento pessoal e profissional, só que realmente ela tem que ter acesso. Sim. E só vai ter acesso se tiver a divulgação própria, né? Isso, então o meu papel e o do meu time agora como coordenadores do Novo Futuro Tech é empurrar no bom sentido o aluno desde a inscrição até a vaga de emprego. A gente já tem um número bacana de mais de 7 mil alunos inscritos, tem aí mais de 200 pessoas já empregadas, e de novo, sem R$1 de dinheiro público, apenas com parcerias aí, privadas. Como dizia o Chico Anísio, né? Jovem é outro papo. Né? A gente está vendo aqui constantes aumentos de preços, vários produtos aqui no estado, né? Devido ao aumento do ICMS pelo governador. Isso passou pela Assembleia, né? Onde você trabalha, nos representa. Qual foi a sua postura, né, quando foi votar sobre esse tema, Sérgio? Porque é um tema espinhoso, né, gente? Mas cá entre nós dói muito no bolso, né? Boa de pergunta, cada cidadão. Você falou que eu atuo muito com empreendedorismo, né? Sim. Então, uma coisa são as pautas que eu escolho proativamente. E eu sempre brinco, né? Quando eu entrei, a gente acha que vai ser atacante e às vezes a gente precisa atuar como zagueiro. E aí vem os projetos de lei do governo ou dos colegas deputados estaduais. Esse projeto foi um projeto do governo do estado, era um projeto com mais de 90 páginas e ele falava sobre vários temas diferentes. E um artigo era do aumento do ICMS. Salada, e um negocinho lá, né? Um artigo era do aumento do ICMS. E
a gente lutou muito contra, a gente tentou obstruir, aí vocês devem acompanhar, né, na televisão como é que faz a obstrução, discurso na tribuna, tenta emplacar na imprensa também, desmascarar, entre aspas, o que está por trás daquele projeto. A gente ficou um mês conseguindo obstruir em outubro do ano passado, e aí, infelizmente, a gente acabou perdendo a votação. Chegou no plenário e a gente perdeu por 1 ou 2 votos ali. Nossa, e aí, que pena, né? em seguida, veio um grande aumento de imposto. O argumento do governo é de que caiu muito a arrecadação, que depois a gente conferiu que não foi verdade. Ainda teve, por mais que houve a pandemia, ainda teve aumentou a arrecadação de ICMS, que é o imposto principal fonte de arrecadação do Estado. E agora vai aumentar ainda mais por causa do aumento, né? E agora em janeiro, aí de fato aconteceu o aumento de imposto, né? Eles ganharam no projeto de lei lá, só que tem 90 dias, a noventena que você conhece bem, né? Vacatio legis, né? Que tem que aguardar. Essa é a sua área de expertise, então você me corrige se eu falar para o governo, mas né, aprovado a lei, o governo emitiu os decretos e 90 dias depois começam os aumentos, então aconteceu em janeiro, vocês devem ter acompanhado vários protestos do agro, concessionárias, todos os empresas segmentos de médicas, mercado. Isso aumentou para todo mundo, infelizmente. E a nossa grande reclamação não faz sentido, no meio de uma pandemia, com as pessoas perdendo emprego, perdendo renda, você ter um aumento de imposto que o Estado fez pouco a sua lição de casa, né? Que é reduzir despesas supérfluas, cargos comissionados, privilégios, e empurrou a conta para o contribuinte, né? Para o cidadão. Todo deputado destina aqui emendas parlamentares para as suas regiões para atender pedidos da base eleitoral. Eu vi que você está dedicando toda a sua atenção a trazer recursos aqui para o Vale do Paraíba e Litoral Norte e emendas parlamentares também, né? Mas o que mais chamou a atenção foi o projeto que você tem feito com as escolas estaduais, enviando recursos, promovendo intercâmbio de experiências de robótica e implantando o empreendedorismo. Eu queria que você comentasse rapidamente sobre isso, porque eu tenho mais pergunta. Rapidinho, legal. O que é tudo isso? Bacana. Bom, lembra que eu falei que eu mapeei, então, as etapas, né? Então, continuando no ensino médio, a gente fez uma parceria com o SEBRAE, e o SEBRAE capacita os professores das escolas estaduais que topam para eles darem uma aula eletiva na grade curricular de empreendedorismo. Então, essa é uma etapa. Beleza. A minha meta são 339 escolas, que são as 339 estaduais aqui no Vale, Litoral e Serra. A gente já tem 12 em fase de treinamento e agora está começando a ganhar escala. E a gente destina emendas parlamentares, importante ressaltar, né, porque na mídia tem saído muito, troca de emenda por voto, né, que é a parte ruim da política. Todo deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo tem 5 milhões mais ou menos por ano, que são as emendas impositivas, que não dependem de negociação. Que ele pode destinar para o que ele quiser. E o governo é obrigado a executar. A gente é contra a emenda. Lembrando que não precisa agradecer porque o dinheiro já é do pagador de imposto, né? Eu sou só um orientador no sistema e a gente coloca as prioridades, que metade vai para a saúde por lei e a outra metade normalmente para a educação. Então a gente destinou para mais de 50 escolas aqui da região, para uma reforma de um laboratório, para algum tipo de atividade que ajude a demanda daquela escola a melhorar os seus serviços. Seja para empreendedorismo, seja no esporte, aí a gente combina de acordo com a escola. Mas, em contrapartida, a gente pede para que eles apoiem o empreendedorismo nas escolas, uma contrapartida do bem, né? E incentivem os jovens, Incentivem os jovens a participar. Eu sou apaixonado por robótica, por tecnologia, e aí a gente tem apoiado algumas escolas que estão criando times de robótica. São 6 escolas aqui no Vale, a gente está promovendo um intercâmbio entre eles, para eles trocarem experiência, trocarem figurinha e evoluírem mais rapidamente. Então, passa por essas etapas, né? E esses projetos envolvem voluntários? Sim. Como é que funciona isso? Como é que faz para você fazer essas visitas e acompanhar todo mundo e ficar engajado nos projetos? Para a gente resolver os nossos problemas da sociedade, a gente precisa conhecê-los, né? Então, como eu também sou alguém que está iniciando, não tenho nem 2 anos de mandato ainda, a gente abre espaço para pessoas que querem conhecer e acompanhar a nossa agenda. Tem um voluntário fiscalizador. Eles acompanham a gente nas visitas às obras.
quando uma escola vai fazer obra ou quando um hospital vai fazer uma obra. Até decorrente da própria emenda que recebeu, Exato, né? Ele acompanha a destinação do recurso para garantir que está sendo bem utilizado. A gente tem o voluntário do empreendedorismo nas escolas, então ele tenta conversar com os diretores e mostrar como é que funciona o projeto para depois a gente ir lá apresentar e fechar a parceria. Tem voluntários que ajudam os times de robótica a se E precisa ser filiado no partido? Não, aí nada partidário. Isso é um ato de cidadania e não é... Isso é importante falar, porque às vezes a pessoa acha que não, então eu vou ter que me filiar no partido para poder participar desse projeto. Não tem nada a ver, né? Esses projetos não têm ideologia, não têm partido. O que basta é a sua vontade de participar também e ser uma pessoa honesta, bacana, que a gente de boa convivência, né? E os projetos de lei? Queria que você falasse um pouquinho, assim, rapidamente sobre os projetos de lei, como é que funciona, quais aqueles que você já apresentou, que você já teve aí sucesso neles. Boa, ótimo. Então, de novo, na jornada a gente falou do ensino médio fundamental, que são os empreendedorismo na escola, curso técnico para empregabilidade, e agora vem o ambiente de negócio, né, onde eu atuo, que é o ambiente legislativo, que fala de regulação. Então, a gente está promovendo um grande revogaço de leis, a gente está olhando leis desatualizadas que atrapalham uma limpeza do estoque de leis, porque a gente não tem uma análise de impacto regulatório constante. Então, a gente tem leis muito antigas. Para isso, a gente criou uma plataforma chamada Revoga Já, onde a gente provoca os setores, você que atua com transportadora, né, olha, qual regra, norma que atrapalha o setor que você atua, para a gente, agora que eu estou do lado de lá do balcão, tentar revogar, enfim. Olha, a gente tem rodado vários setores para a gente ser munido disso. Não adianta eu achar que eu vou saber como é que... Não, mas acho que as pessoas têm que informar aquilo que atravanca o segmento que elas atuam, na verdade. Se eu ler o papel, eu não necessariamente vou saber se aquilo na prática é bom ou ruim. Então, a melhor maneira são as pessoas que atuam na operação falar, olha, isso aqui é ruim. A gente vai lá e tenta. Um exemplo disso, para mim, o mais importante até agora, foi o projeto que a gente chama do comerciante de beira de estrada. Foi aprovado agora, está na mesa do governador para sanção ou veto. Basicamente, aquelas barraquinhas de beira de estrada que a gente para comer uma pamonha, tomar um suco de milho, comprar um docinho. Uma lei dos anos 70 diz que aquilo é irregular, que eles só podem vender hortifruti grangeiros e caldo de cana. Nossa. Então, a gente revogou essa lei para que eles possam trabalhar com mais coisas e atendam melhor seus clientes. Normalmente são produtores rurais, são aqueles pequenos empreendedores que a gente quer, ajudar que eles melhorem de vida e cuidem bem da família. E aí essa lei, então, facilita a vida deles, porque hoje eles estão sendo autuados por causa de uma lei dos anos 70. Nossa, então, esse é um exemplo de quando a gente fala de empreendedor. Cara, empreendedor também é aquele ou aquela produtora rural, pequena, que cuida da família. Esse veio o Revoga Já. Aí o segundo importante era o Código de Defesa do Empreendedor, que enquanto a gente limpa o estoque, a gente tentou colocar uma barreira para não aparecer novas burocracias. É importante também. E é isso, então a gente atua dessa maneira. O Código de Defesa, infelizmente, foi vetado pelo governo, foi uma briga nossa, a gente não entendeu o motivo. Era um projeto que, de fato, ajudava bastante o empreendedor, obrigava a análise de impacto regulatório. Então, se o legislador quiser mudar as regras agora, ele tem que mostrar por que aquilo é bom para a sociedade. Ele colocava prazos de retorno para o Estado para a emissão de licenças, porque isso facilita. Quando você vai investir, você sabe que, olha, o Estado tem 30 ou 60 dias para emitir a minha licença de médio ou alto risco. Eu acho que o apoio popular aí pode, de repente, trazer um outro viés para isso aí. Vamos ver, né? A gente vai tentar derrubar o veto, mas vai ser uma briga longa aí. Sérgio, muito obrigada. Gente, eu conversei hoje com o Sérgio Vitor, ele é deputado estadual e faz muito já pela nossa região e por toda a sociedade, principalmente pelo estado de São Paulo. E eu gostaria de recebê-lo numa outra oportunidade, viu, Sérgio? Para a gente poder estar conversando mais sobre os seus projetos, né? Muito obrigada por você que está aí nos acompanhando. Por favor, não saia daí. Nosso papo aqui com o Sérgio se encerra nesse bloco, mas no próximo bloco eu vou conversar com uma mulher maravilhosa que muito nos representa nesse mês de março, mês da mulher. Fica aí que a gente já volta.